Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Canção de Piratas, 1894, julho, de Machado de Assis. Gravado por Rogério Maciel. Telegrama da Bahia refere que o conselheiro está em Canudos com 2.000 homens, 2.000 homens, perfeitamente armados. Que conselheiro? O conselheiro. Não lhe ponhas nome algum, que é sair da poesia e do mistério. É o conselheiro, um homem, dizem que fanático, levando consigo a toda a parte aqueles 2.000 legionários. Pelas últimas notícias, tinha já mandado um contingente a Alagoinhas. Temem-se no Pombal e outros lugares os seus assaltos. Jornais recentes afirmam também que os célebres clavinoteiros de Belmonte têm fugido, em turmas, para o sul, atravessando a comarca de Porto Seguro. Essa outra horda, para empregar o termo do profano vulgo que odeio, não obedece ao mesmo chefe. Tem outro ou mais de um, entre eles o que responde ao nome de cara de graxa. Jornais e telegramas dizem dos clavinoteiros e dos sequazes do conselheiro que são criminosos. Nem outra palavra pode sair de cérebros alinhados, registrados, qualificados, cérebros eleitores e contribuintes. Para nós, artistas, é a renascença, é um raio de sol que, através da chuva miúda e aborrecida, vem dourar-nos a janela e a alma. É a poesia que nos levanta do meio da prosa chilra e dura deste fim de século. Nos climas ásperos, a árvore que o inverno despiu é novamente enfolhada pela primavera, essa eterna florista que aprendeu não sei onde e não esquece o que lhe ensinaram. A arte é a árvore despida. Eis que lhe rebentam folhas novas e verdes. Sim, meus amigos, os 2.000 homens do conselheiro, que vão de vila em vila, assim como os clavinoteiros de Belmonte, que se metem pelo sertão, comendo o que arrebatam, acampando em vez de morar, levando moças naturalmente, moças cativas, chorosas e belas, são os piratas dos poetas de 1830. Poetas de 1894, aí tendes matéria nova e fecunda. Recordai vossos pais, cantai, como Hugo, a canção dos piratas. En mer, les hardis écumèrent, nous allions de fez a Catan. Entrai pela Espanha é ainda a terra da imaginação de Hugo, esse homem de todas as pátrias. Puxai pela memória, ouvireis Esprocenda dizer outra canção de pirata, um que desafia a ordem e a lei como o nosso conselheiro. Ide a Veneza, aí Byron recita os versos do corsário no regaço da bela Guiccioli. Tornai à nossa América, onde Gonçalves Dias também cantou o seu pirata. Tudo pirata. O romantismo é a pirataria, é o banditismo, é a aventura do salteador que estripa um homem e morre por uma dama. Crede-me, esse conselheiro que está em Canudos, com os seus 2.000 homens, não é o que dizem telegramas e papéis públicos. Imaginai uma legião de aventureiros galantes, audazes, sem ofício nem benefício, que detestam o calendário, os relógios, os impostos, as reverências, tudo o que obriga, alinha e apruma. São homens fartos desta vida social e pacata, os mesmos dias, as mesmas caras, os mesmos acontecimentos, os mesmos delitos, as mesmas virtudes. Não podem crer que o mundo seja uma secretaria de Estado, com o seu livro do ponto, hora de entrada e de saída, e desconto por faltas. O próprio amor é regulado por lei. Os consórcios celebram-se por um regulamento em casa do pretor e por um ritual na casa de Deus, tudo com etiqueta dos carros e casacas,
palavras simbólicas, gestos de convenção. Nem a morte escapa à regulamentação universal. O finado há de ter velas e responsos, um caixão fechado, um carro que o leve, uma sepultura numerada, como a casa em que viveu. Não, por Satanás! Os partidários do conselheiro lembraram-se dos piratas românticos, sacudiram as sandálias à porta da civilização e saíram à vida livre. A vida livre, para evitar a morte igualmente livre, precisa comer, e daí alguns possíveis assaltos. Assim também o amor livre. Eles não irão às vilas pedir moças em casamento. Suponho que se casam a cavalo, levando as noivas à garupa, enquanto as mães ficam soluçando e gritando à porta das casas ou à beira dos rios. As esposas do conselheiro, essas são raptadas em verso, naturalmente. Sa Altesse aime le premier, non vous feront mahométane. Maometana ou outra coisa, pois nada sabemos da religião desses, nem dos clavinoteiros. A verdade é que todas elas se afeiçoarão ao regime, se regime se pode chamar a vida errática. Também há estrelas erráticas, dirão elas, para se consolarem. Que outra coisa podemos supor de tamanho número de gente? Olhai que tudo cresce, que os exércitos de hoje não são já os dos tempos românticos, nem as armas, nem os legisladores, nem os contribuintes, nada. Quando tudo cresce, não se há de exigir que os aventureiros de Canudos, Alagoinhas e Belmonte contem ainda aquele exíguo número de piratas da cantiga. Dans la galère capitaine, nous étions quatre-vingts grammaires. Mas 1.000, 2.000, no mínimo. Do mesmo modo, ó poetas, devemos compor versos extraordinários e rimas inauditas. Fora com as cantigas de pouco fôlego. Vamos fazê-las de 1.000 estrofes, com estribilho de 50 versos, e versos compridos, 2 decassílabos atados por um alexandrino e uma redondilha. Peleon sobre Ossa, versos de Adamastor, versos de Encélado. Rimemos o Atlântico com o Pacífico, a Via Láctea com as areias do mar, ambições com malogros, empréstimos com calotes, tudo ao som das polcas que temos visto compor, vender e dançar só no Rio de Janeiro. Ó vertigem das vertigens! Para ler esta crônica, acesse www.poeteiro.com.